tem por trás da geração canguru? Filhos que mesmo na vida adulta permanecem na casa dos seus pais. Meu nome é Ellen, eu sou psicóloga e no vídeo de hoje eu vou conversar com você quais são as justificativas, os verdadeiros motivos que fazem esses filhos permanecerem na casa dos seus pais, o que isso pode prejudicar e o que pode ser feito para mudar essa situação. Geração canguru é o termo utilizado para os filhos que com mais de 25 anos, ou seja, na vida adulta, ainda permanecem na casa dos seus pais. E as justificativas são: o mercado de trabalho hoje mudou, para você ser um excelente profissional, isso precisa de um preparo, de um tempo. Então muitos acreditam que permanecem na casa dos seus pais para estudar, porque o mercado de trabalho está muito competitivo, então para eles se tornarem excelentes profissionais, eles precisam desse tempo de preparo. As relações hoje se tornaram muito instáveis, muito descartáveis, fazendo as pessoas se sentirem inseguras para darem um passo para o casamento. E muitos filhos usam esse tempo na casa dos pais para poupar o dinheiro, para viajarem ou para fazer qualquer outro tipo de investimento. Mas o que verdadeiramente tem por trás da geração canguru? Filhos inseguros, porque mesmo eles acreditando que eles ficam na casa dos seus pais para se estabelecerem profissionalmente, muitos deles, na maioria, ganham até mais que os pais, se estabelecem de uma forma assim absurda profissionalmente, mas não conseguem sair da casa dos pais. Então, eles são tão inseguros que eles não conseguem tomar as suas próprias iniciativas, suas próprias escolhas na vida. Filhos frágeis emocionalmente, tendo muito medo de se envolverem e de se decepcionarem, de tentar uma relação que pode ser que não dê certo. Filhos imaturos são acomodados com o padrão de vida que recebem dos pais. E filhos responsáveis. É isso mesmo que você ouviu. Muitos filhos se sentem responsáveis para cuidarem dos seus pais, para serem o supridor emocional dos seus pais. E é como se eles se sentissem na obrigação de alimentar emocionalmente esses pais. Isso faz com que eles tenham dificuldade de sair de casa, já que a maioria dos filhos cangurus vem de casais divorciados ou que o casal já não vive tão bem. E esses filhos se sentem na obrigação de sustentar emocionalmente, de fazerem esses pais felizes. E quais são os sentimentos? O que um filho canguru sente? Sente muita vergonha, porque quando ele se reencontra com seus amigos que cresceram juntos, ele percebe que a vida dele destoa dos amigos. Os amigos já são casados, têm filhos, estão em outra fase da vida e eles ainda permanecem na casa dos pais. E isso traz muita vergonha, uma sensação de inadequação. Sente muito medo de ficar sozinho. Lá no fundo ele já não acredita mais que ele vai conseguir casar, que ele vai conseguir construir a sua família. E isso traz muito pavor de se sentir solitário. E o outro sentimento muito comum dos filhos cangurus, sentem muito medo e culpa em relação aos pais. Como que eu vou romper esse padrão da minha mãe que só pode sair de casa quando casar? Aí quando você vai conversar com a sua mãe explicando que você tem vontade de tocar a sua vida, para ela já gera um grande problema, ela já acha que você está sendo insatisfeita, ingrata. E não é nada disso, você só quer ter a oportunidade de ter um estilo de vida de alguém da sua idade. Então, muitas vezes, o medo de contrariar a sua mãe te faz permanecer nesse lugar. E o outro sentimento, em relação aos pais também, é a culpa. Porque desde sempre você se sentiu responsável. Eu não estou nem dizendo a questão financeira, eu estou dizendo mesmo a questão emocional. Porque você se vê como a companhia, como aquela pessoa que dá ânimo, que dá apoio para o pai ou para a mãe. E sair dessa casa é como se você abandonasse o seu pai e a sua mãe, que você tanto ama. O problema é que esses filhos, eles não crescem, eles não se desenvolvem como eles poderiam. Muitos deles acabam comprometendo o seu estilo de vida, o padrão de vida que poderiam ter por serem dependentes tanto financeiramente como emocionalmente desses pais. Talvez você é um desses filhos. Você pode estar falando, Ellen, é exatamente isso que eu sinto. Muitas vezes parece que as pessoas me taxam como se eu fosse folgado ou como se fosse gostoso viver até hoje na casa dos meus pais. Mas lá no fundo, isso nunca é bom. Lá no fundo, eu sempre fico triste. E como que eu posso mudar? Como que eu posso reverter essa história? Como que eu posso deixar de ser um filho canguru? A primeira coisa que você precisa entender
é dar o nome certo para essa situação. A gente só muda uma situação quando a gente encara a verdade. E o meu convite para você agora é que a gente faça isso juntos. Todas as vezes que você alega que, olha, de verdade, eu tô aqui porque para mim é cômodo, né? Porque é uma questão financeira, eu tô querendo poupar esse dinheiro. Dê o nome certo. Eu permaneço aqui porque eu sou inseguro. Eu permaneço aqui porque eu tenho dificuldade de assumir um compromisso financeiro. Sei lá, pode acontecer uma coisa no meu trabalho e que vai me impedir de continuar pagando. Eu tenho medo. Não é que na casa dos meus pais eu tenho segurança, é porque eu tenho medo de crescer. Quando você entende que é um medo, que é algo ruim que está dentro do seu coração, você pode enfrentar esse medo. Quando você pensa que é porque na casa dos seus pais você tem segurança, você não muda, percebe? A gente só muda quando a gente vê o real problema. Então, encare o real problema. Pode ser que o que te faz estar na casa dos seus pais até hoje, medo de decepcionar os seus pais, medo de quebrar um padrão que só sai de casa quando estiver casado. E parece que você tem tanto medo de decepcionar os seus pais, só que isso está comprometendo a sua vida, está comprometendo o seu desenvolvimento como pessoa, está comprometendo os seus sonhos, tudo aquilo que você poderia conquistar por conta própria. E isso aumenta e muito o seu próprio valor, a sua autoestima. Então não negocie. Sabe por quê? Amor é permitir que o outro cresça. E não há nada errado em crescer. Não há nada errado. Então, se os seus pais têm esse conceito, converse com eles. Explica que os tempos mudaram. Converse mesmo, tenha um papo agradável sobre esse assunto. E você vai ver, Ellen, mas como que eu falo? Eles não vão entender. Muitas vezes pode ser que eles não entendam, mas quando isso estiver resolvido dentro do seu coração, você vai ter força de falar numa boa para eles e para tomar também a sua decisão de sair da sua casa. E às vezes também você se esconde do seu medo de se relacionar. Muitas vezes pode ser que você fala assim, sei lá, parece que agora ninguém quer nada sério comigo, ninguém quer nada sério com ninguém. Mas encare o verdadeiro e o real motivo aí dentro do seu coração. Será que não é o seu medo de se relacionar? O medo de quebrar a cara? O medo de se envolver com alguém? Porque muitas vezes o seu medo de sofrer está impedindo você de conhecer alguém, entende? E muitas pessoas têm tanto medo de se relacionar porque eles têm medo do que no final? De terminar, ficarem sozinhos e frustrados. Só que você já está antecipando o mal, você já está sozinho e você já está frustrado. Então se permita conhecer outras pessoas, se permita acreditar novamente que uma relação amorosa pode dar certo. Às vezes é mais fácil você acreditar que é por uma questão financeira, que o dia que você juntar tanto você sai, porque é difícil muitas vezes encarar que lá no fundo você pensa assim sobre você: eu não vou dar conta, eu tenho medo de tudo. Tenho medo de me relacionar, tenho medo de não conseguir bancar as minhas contas, eu tenho medo, eu sou medroso, eu sou medrosa. Percebe como é difícil encarar a verdade? É muito melhor você pensar, é dinheiro, é por causa que as pessoas hoje não querem nada com nada, é porque o dia que eu conseguir aquela promoção eu vou sair. Entende? É bem mais fácil você colocar a culpa e a dificuldade externa do que admitir, do que assumir as questões que estão mal resolvidas aí dentro do seu coração. A única coisa que eu quero te dizer é que mesmo que seja desconfortável, reconhecer o problema que é seu e não tem nada a ver com os outros é o que te liberta, é o que faz você sair da condição que você está hoje. Então, o que eu queria te dizer é que cresça, se desenvolva, é possível e também é para você. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal e ative o sininho.